Viver numa democracia legítima é ter o equilíbrio entre a liberdade individual e o respeito ao coletivo. Cada cidadão é livre para falar o que quiser, agir como quiser, desde que respeite os mesmos direitos dos outros e, sobretudo, a lei. O Brasil retornou formalmente a essa situação em 1988, ao promulgar a Constituição em vigor até hoje. É ela que garante a democracia em que vivemos. São 34 anos. Por isso, os brasileiros com menos de 40 anos de idade não têm memória da ditadura, não têm uma ideia viva do que seja uma ditadura. Poder ser preso sem saber por quê. Não ter direitos, não ter a liberdade de criticar uma decisão do governo. No Brasil da ditadura militar, falar mal do governo, mesmo dentro da sua casa, podia ser perigoso se o seu vizinho escutasse. Esse tempo sombrio é o tema da 5ª reportagem da série Brasil em Constituição. Viver sem uma Constituição democrática é assustador. Nós vamos falar agora de um período que o Brasil viveu assim, na ditadura. Tem muito problema na perna, tem de você ficar pendurado naquele pau de arara, de você levar choque, tapa na cara, pontapé. E eu pedi pro torturador, me mate, eu não quero mais viver, me mate, eu não estou conseguindo. Ele lembra do olhar dele para mim e disse assim, eu te mato quando eu quiser e vou te fazer em pedacinhos. A violência e a gratuidade da violência é o que surpreende. É o que surpreende. Foi um período de sombras, cheio de histórias de dor. Na ditadura, as principais leis do país, em vez de protegerem direitos, retiravam garantias básicas de todos os cidadãos. O golpe de Estado que depois do presidente João Goulart, em 31 de março de 1964, deu início a um regime de medo e repressão que duraria 21 anos até que o Brasil voltasse a ter um presidente civil. E ainda foram necessários mais 3 anos até a promulgação de uma Constituição democrática. Conhecemos o caminho maldito, rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Tortura, cassação e censura são fenômenos de ditaduras. E, portanto, é um equívoco tentar um revisionismo histórico de dizer que não aconteceu o que todos vimos. Ninguém me contou, eu estava lá. Você via corpos, cicatrizes, páginas em branco nos jornais e professores que tiveram que trabalhar no exterior. É uma experiência que ninguém deveria ter. Durante a ditadura, as liberdades mais simples, mais individuais, são suspensas e, portanto, você se vê vigiado por todos os lados. Você se vê oprimido e pensando, por exemplo, devo fazer isso, posso fazer aquilo. Posso estudar? O professor Carlos Eduardo dá aula de psicologia, mas hoje vai ensinar história, porque ele viveu a história. Entrar a polícia aqui dentro e nos tirar de sala de aula, nós estávamos aqui num lugar de trabalho. Estamos na PUC de São Paulo.
No dia 22 de setembro de 1977, na Casa do Conhecimento, a estupidez arrombou o portão. Vamos ver. Não tem chata nenhuma. Conversa mole. Do lado de fora, um protesto de alunos. Contra a ditadura, pediam democracia, anistia e uma Constituição. Foi mobilizado. Dentro da PUC, aulas, provas, pesquisas, tudo o que uma universidade faz. Um grupo grande de professores fazia uma reunião aqui. De repente, essa porta ali abriu e entrou um policial, a paisana, gritando que todos nós estávamos presos. Ele estava com um cacetete na mão, que ele fazia assim, e gritando que nós tínhamos que sair daqui. O chefe da invasão foi o coronel do Exército Erasmo Dias, na época secretário de Segurança do Estado de São Paulo, uma das vozes da ditadura. Ato público está proibido, não admitimos passeata nem comício. Está todo mundo preso. E hoje vão ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Quantas pessoas foram presas? Não sei quantas. Quantas tiverem aqui? Onde é que nós estamos? Ele começou a gritar e agitar o cacetete, todo mundo em fila, todo mundo de mão dada. Eu me recordo de algumas pessoas que tiveram uma crise nervosa. Calma. Nós estamos fazendo prova de processo penal e eles invadem e batem em todo mundo. Calma. Meu amigo, por obséquio, é proibido falar aqui. É proibido falar aqui. É proibido falar. É proibido falar. Só quem fala aqui sou eu. É proibido falar. Ao ver 21 anos de ditadura, resumidos em 3 palavras e muita brutalidade, o professor volta no tempo. Você viu uma moça ali chorando e ele querendo resolver tudo com o jeito autoritário dele, gritando e o megafone, né? O megafone, né? Todos que tiveram antecedentes da PUC e não da PUC estão presos. Todos que não têm antecedentes e não são da PUC estão presos. É muito assustador. Eu vi isso agora e eu me assustei. As imagens que impressionam o professor são fruto da coragem de um rapaz de 21 anos, que manteve a câmera firme no ombro em meio ao barulho de bombas e gritos. O que vocês querem aqui? Vai embora daqui! Vai embora daqui! Moacir Mendonça ficou. E assim, o jornalismo da Globo registrou as evidências de um regime brutal. Naquela época, a censura só permitiu que a Globo publicasse um pequeno texto sobre a invasão. Mas o material está preservado em nossos arquivos para que a história possa ser contada. Eles iam para fazer o excesso, eles iam para se exceder mesmo, sabe? Uma ação e um recado para aqueles que pensassem em fazer alguma coisa, enfim. O recado de que a tão sonhada Constituição teria que esperar. A PUC não esquece o que sofreu. A PUC São Paulo resistiu. A PUC São Paulo lembra. A gente via nossos alunos que às vezes eram espancados, com lágrimas saindo dos olhos, seja porque estavam tristes, chorando, seja por causa do gás lacrimogêneo. Hoje o que dói são as lembranças e os olhos continuam a lacrimejar. – 45 anos depois da invasão da PUC, a pergunta se repete. Como o Brasil chegou a viver tempos tão absurdos? É preciso voltar um pouco mais, para o início de 1964. A posse na presidência da República do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco.
A principal defesa do indivíduo contra os abusos dos governantes é a Constituição. Durante a ditadura, o Brasil tinha uma, mas ela ficou esquecida na estante. A Constituição de 1967 foi escrita em gabinetes e imposta ao país de cima para baixo. Hoje, ela é um documento que comprova uma verdade histórica. Quando não são a voz do povo, essas letras já nascem mortas. Muita gente acha estranho, porque afinal, se era uma ditadura, por que eles queriam manter uma Constituição? E isso naturalmente se deve a essa intenção de transparecer um regime democrático que não era. Vivíamos sob um Estado autoritário porque, paralelamente à Constituição e acima dela, foram editados os famosos atos institucionais. Aqueles atos foram editados ao arrepio da Constituição e valiam. Na verdade, valiam pela força. Mandatos políticos são cassados. Ato institucional número 2. Ficam extintos os partidos políticos. Fixada a eleição indireta. Desde quando a ditadura militar se instalou, era preciso lutar. Lutar pela liberdade. O que é discutível em determinado momento é se você precisa lutar de uma maneira, por exemplo, armada. Não é? É discutível esse caminho. Mas que é preciso lutar pacificamente contra governos autoritários, não há dúvida. Isso a história consagra. Esse clima permanente de tensão foi se agravando até chegar a um ponto culminante no dia 13 de dezembro de 1968. O presidente Costa e Silva reuniu o Conselho de Segurança Nacional no Palácio Laranjeiras, no Rio de Janeiro, para dar a cartada mais incisiva dele, o ato institucional número 5, que se tornou conhecido como o golpe dentro do golpe. O presidente da República, e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de... O AI-5 deu ao governo militar poderes quase absolutos. O Congresso Nacional foi fechado naquele mesmo dia. O governo militar eliminou todas as liberdades. Governo tem poder para caçar, demitir, aposentar e remover o cidadão. Em nome da segurança do Estado, estava suspensa a garantia de habeas corpus. Qualquer pessoa podia ser presa, sem necessidade de um mandado da justiça, sem direito a advogado, sem direito a nada. Quando cheguei no apartamento, eu e meu companheiro, que a gente se aproximou de botar a mão na chave, parecia que tinha um monte de polícia dentro do apartamento. Rosalina tinha 26 anos e era militante da organização VAR Palmares, que defendia a luta armada contra o regime militar. Os agentes da ditadura queriam informações e não tinham limites. Meu filho estava no berço, aí eles pegaram o André, um deles pegou e levantou o André. E o André, no início, achou que era uma brincadeira, né? E eu estava presente ali. Ele começou a rir, ele levou para a janela e disse: eu vou jogá-lo. Eu gritei, não é? E o André começou a chorar muito, né? Porque me viu gritando e ele com ele na janela. Você achou que podia perder seu filho ali no momento? Achei, claro que achei. O passado acompanha Rosalina por toda parte. A professora doutora sobreviveu para contar a história de uma dor ainda maior. A perda do irmão Fernando, assassinado pelas forças de repressão e nunca mais encontrado. É desesperador, né? Essa situação do cara ter um poder de fazer qualquer coisa, né? Porque ele jamais seria punido, ele está ali para fazer isso, né? Os brasileiros, na época, não podiam saber desses horrores.
Esse desconhecimento da realidade era obra de um outro instrumento da ditadura: a censura. Viver sob a proteção da Constituição de 88 nos faz pensar na censura como algo distante. É até difícil imaginar como é sentir medo nos mínimos gestos, andar com a sensação de estar sendo vigiado. Depois de experimentar a liberdade, chegamos a um tempo em que é possível manifestar nossa opinião sobre tudo, para muita gente ao mesmo tempo. Parar numa esquina e falar para o mundo inteiro, apertando um botão. Alguns até usam a internet para pedir a volta da censura, esquecendo que a internet não existiria da forma como nós conhecemos se fosse censurada. Em outras partes do mundo, como na China ou na Rússia, as redes são controladas em grande escala ou nos mínimos detalhes. A liberdade de dizer o que nós queremos é fruto não só da tecnologia, mas principalmente da democracia. Eu sou professor universitário e os jovens de hoje, eles não têm noção do que nós passamos, não têm noção do passado. Então nós precisamos didaticamente explicar que eles vivem uma geração muito mais livre, em que eles inclusive têm total liberdade de contrapor uma opinião do professor na sala de aula, sem nenhuma repressão. Tem todo o direito de expor a sua ideologia política. É dever de quem viveu, de quem não a viveu, mas conhece essa história, de denunciá-la, para impedir que isso volte. O oposto de uma ditadura chama-se Constituição Democrática. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. A série Brasil em Constituição volta na segunda-feira com a Assembleia Nacional Constituinte de 1988, um dos momentos mais ricos e vibrantes da história do Brasil.